Além de livros, eu tenho uma grande paixão por papelaria, especificamente por cadernos. E eu vou mostrar aqui rapidamente alguns que eu já fiz. Esse daqui é para pintura em aquarela. Tenho esse que eu uso atualmente. Eu fiz a capa. Esse planner eu comprei, que é o que eu estava usando em 2024. E todos esses cadernos eu fiz. E eles são presos, com exceção daquele que por algum motivo estava solto, com elásticos. Então são cadernos que a gente consegue retirar e trocar por outros. Então com o passar dos anos eu posso ir trocando e só mudando aqui o elástico. O planner também tá preso. Então fiz esse também, mas os mais comuns são esses daqui costurados. Eu tenho um tutorial já no canal quando eu fiz esse, que era um bullet journal de 2022, e eu usei bastante, mas não usei todas as folhas. Ele tem ainda algumas folhas livres, que eu vou ver se depois eu desmancho para pegar essas folhas. Esse aqui, que já está todo destruído, eu uso para palestras, mas ele tá assim meio solto, porque eu arranquei muitas páginas. E eu uso para as palestras da faculdade, cursos relacionados à faculdade. Então eu tenho várias anotações aqui. Ele é em folhas brancas. Esse foi, eu acho que o primeiro que eu fiz, e eu uso ele para quando eu estou querendo desenhar, mas vocês vão ver que talento assim eu não tenho. Mas deixa aqui, porque a gente também não precisa ser bom em tudo. E esse daqui eu fiz ele todo bonitinho, até arredondei aqui a capa. Eu estou usando ele para leituras, então eu prendi aqui com um clipe para não precisar arrancar, e eu estou fazendo um registro em listas assim de tudo que eu leio desde 2021 e pretendo anotar alguns projetos de leitura aqui nas páginas, seguintes, e falta eu atualizar as leituras de 2024. Então, para esse vídeo, nós vamos ter o tutorial desse caderno. Eu acabei de concluir ele. E ele eu vou utilizar como placebook, que eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço nenhum termo para esse caderno em português, mas é um caderno em que você faz anotações gerais. Eu vi uma ideia muito bacana em um outro perfil, que eu acho que é o Fala Fernanda, em que ela anota, por exemplo, você conclui uma leitura, aí você vai e faz um resumo aqui dessa leitura. Você termina uma série, assiste a um filme, você faz aqui alguns comentários. E o que eu achei mais interessante, tem várias categorias que eu vou trazer para esse caderno. Depois eu posso mostrar como que eu vou utilizar ele em um outro vídeo. Mas um que eu achei super interessante é a proposta dela de fazer anotações sabe aqueles prints que a gente tira no celular, que são algumas indicações, algo que a gente vê na internet e que depois a gente nunca consulta. Então, todos os meses ela consulta esses prints, faz uma anotação e apaga as fotos, Ela filtra ali o que realmente é útil para ela. Então, eu achei muito interessante. A ideia do Como Placebook eu vi no perfil da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Eu acompanho ela, sei lá, acho que desde 2009, 2010. E ela faz uso também desse caderno, que você concentra aqui tudo que você está aprendendo e vivenciando ali no mundo. Achei muito interessante. Eu fiz para ele, no final do vídeo vocês vão ver que não tem isso, mas eu fiz esse elástico aqui com o crochê, Tem um elástico coberto com o crochê para fechar, porque vocês vão ver que os outros que eu já fiz, o elástico ele vai cedendo. Tá vendo? Então eu não quis deixar preso, eu fiz esse móvel porque depois eu posso trocar. Então por enquanto o meu caderno vai ficar assim. E eu deixo vocês agora com o tutorial, eu espero que ele seja de fácil compreensão. E eu espero que vocês consigam reproduzir e utilizar muito agora em 2025. De material nós vamos precisar de 2 folhas de papel Paraná, já no tamanho A5, você pode usar também caderno velho. Eu vou utilizar 48 folhas de papel pólen e 2 folhas diferentes, aqui é papel craft. Uma linha encerada, agulha que dê para utilizar essa linha, elástico é opcional, a régua e o lápis para a gente fazer a marcação dos furos, um perfurador também para arredondar canto opcional, e vamos precisar de tesoura e cola, que eu esqueci. Eu montei os blocos de 8 em 8 folhas, então eu fui separando e no final eu fiquei com 6 blocos de folhas, cada um com 8. Eu optei por arredondar os cantos, então eu tenho esse aparelho
mas os outros que eu fiz eu não utilizei, então é completamente opcional também. Então aí eu tenho todos os bloquinhos e agora nós vamos para a marcação. Nós vamos começar marcando das extremidades 2,5 cm. Então, tanto na parte de cima como na parte de baixo, você vai fazer essa marcação. E depois, partindo de uma marcação dessa, você vai contar 4 centímetros para marcar o segundo furo, depois mais 4 e depois mais 4. E nós vamos ficar no final com 5 marcações em cada bloquinho. Para facilitar, eu costumo juntar todos eles e transferir a marcação do primeiro para os outros, para a gente não precisar ficar fazendo com a régua. Então, eu só rabisco aí com o lápis e agora a gente vai furar. Se você tiver um equipamento melhor para fazer esse furo, é o ideal. Eu vou fazer com a agulha mesmo, só que não tem apoio, né, para furar, mas dá certo, eu sempre faço com ela ou com o compasso. Tem a pontinha do compasso, também é muito bom. No final, nós estamos assim com os 6 blocos furados. E agora vamos fazer na capa, que a marcação ela é diferente, a gente não faz lá na pontinha do papel. Então, primeiro nós vamos afastar 2,5 cm para fazer esse furo afastado da borda. E você vai marcar em cima e embaixo os 2,5 cm. E para facilitar também, é ideal pegar algo reto para passar uma linha, porque é em cima dessa linha que serão feitos os furos. E aí, para poder, né, melhorar aqui o tempo, eu costumo transferir de um bloco para a capa, deixando meio centímetro nas bordas. Você vai ver que tem uma sobrinha ali na parte de cima e na parte de baixo. Então, em cima daquela linha que nós marcamos, que ela é afastada da borda, você vai transferir os 5 pontos que serão furados. Então, eu furo a primeira capa e depois eu junto uma capa com a outra e furo a de baixo, né? Não faço as marcações em todas elas. E aí é que nós vamos agora para uma parte que ela é bem demorada e eu deixei bem extensa nesse vídeo para que vocês consigam acompanhar, que é a costura em si. Eu sempre utilizo a linha encerada porque ela me dá mais apoio, tá? Se você quiser tentar fazer com linha de crochê, enfim, mas essa é a que dá certo. Como eu tenho 6 blocos, eu vou fazer essa medida, né, que a gente vai esticando no tamanho do bloco 12 vezes, é o dobro do número de blocos que você tem. Então, eu tenho um caderno aqui com 10 blocos, daí eu fiz essa marcação 20 vezes, né, no comprimento, e sempre dá muito certo. A gente vai passar uma perninha por dentro da agulha, mas nós vamos usar apenas uma. Então, você passa essa e deixa ela curtinha, e o restante da linha fica só com um fio mesmo. Você vai fazer um nozinho ali com um, e agora a gente vai para a parte mesmo que interessa, que é a costura. Você vai pegar um dos blocos e passar de dentro para fora. Então, o nó ele vai ficar na parte de dentro desse bloco. E nós vamos pegar a capa ou a contracapa, que a gente já vai costurar um no outro. Então, passou por dentro do bloco, agora você vai passar na capa, né? De fora para dentro da capa, 2 vezes. Então, vai passar em uma linha, ó, você vai ver que a gente tá trabalhando só com um fio. E vai passar novamente por esse mesmo furo. Aí eu só desfiz porque tinha ficado embolado, tá? Não precisa desse passo aí. É só passar e agora passar de novo pela capa, que nesse meu caso é a contracapa, né? Eu comecei de baixo. E a gente fica com essa agulha aí do lado de fora. Como a minha agulha é reta, é um pouquinho difícil. Existem umas agulhas curvas que são ideais para esse tipo de costura. Eu vou providenciar a minha. Mas agora a gente tá com 2 linhas, ó, passando pela capa. Você vai apertar bem, pode ir puxando essa linha, puxar bastante. E vamos fazer um nó, para garantir que esse passo que nós demos, que ele tá bem seguro. Então, você vai passar a agulha por dentro dessa linha que tá unindo a capa ao bloco, né? Vai passar assim pela lateral, puxar tudo e dar um nozinho. E aí, nós vamos para o próximo furo. Isso a gente vai fazer porque é o primeiro bloco, tá? Os outros, eles são diferentes e eu deixei todo o passo a passo para que vocês consigam acompanhar. Então, a gente dá aí o nó, aperta bastante para ficar bem firme. E agora, nós vamos voltar por dentro do mesmo furo e vamos seguir para o próximo. E essa costura, né, fica dentro do bloco.
passando de um ponto para o outro. Ela não é feita por fora, ela fica aí escondida. Tá vendo? Então agora a gente vai pro próximo. E é por isso também que esses blocos eles já precisam estar furados, porque não tem como a gente furar enquanto vai costurando. Já tem que estar tudo furado mesmo. E aí novamente vai passar de fora para dentro da contracapa 2 vezes e fazer o nó para deixar tudo firme. E assim a gente vai seguir ao longo dos 5 furos dessa contracapa. Não esquece de fazer esse nó, porque caso a linha for afrouxando, onde você já arrematou com o nó, não vai ser afetado. Porque às vezes essa linha, ela afrouxa mesmo à medida em que a gente vai costurando. Chegou no último dessa fileira, você vai dar um nó e não vai voltar com a linha para dentro do bloco. Você vai deixar aí do lado de fora e já vai pegar o próximo bloco, certo? Nesse daí nós já finalizamos, então deixa a agulha para fora mesmo. E agora a gente vai para a parte interna já do segundo bloquinho. Então vai de fora para dentro e já passa para o segundo furo. Não faz nenhum procedimento nesse primeiro e a gente já passa para o segundo. Não esquece de ir puxando toda a linha. Essa linha, às vezes, ela embola, então tem que ter paciência para ir trabalhando com ela. Deixa sempre bem justinho, porque senão depois o caderno ele fica sem estrutura. E nós vamos agora fazer um nó para unir esse bloco com o anterior. Então, tá vendo essa costura que juntou, né, o nosso bloquinho com a contracapa? A gente vai passar a agulha por dentro dela para poder unir com o bloco que nós estamos trabalhando agora. E antes de fechar o nó, você aperta bem, puxa bastante, não rasga a folha, gente. Essa folha que eu uso, que é o papel pólen, eu acho que ele é 90 gramas, tem papel branco também comum com essa mesma gramatura. Só não é indicado fazer com folha de caderno, por exemplo, porque eu acho que ela não vai aguentar ser costurada. Mas folha de papel ofício normal também dá certo, eu já fiz. E agora a gente volta por dentro do mesmo furo, vamos para o próximo e vai ser sempre essa sequência, né? Sai, faz o nó, volta e vai para o próximo. Então a gente sai com a agulha, faz o nó para unir com o bloco anterior, porque é isso que é a costura, é essa união aí através dos nós. E eu também gosto de fazer assim, ó, eu coloco a agulha entre um bloco e outro e faço a passagem, porque às vezes é difícil, principalmente nesses furos do meio, você conseguir fazer a agulha aí, né, de um até o outro. Então não esquece de dar um nó. Aí eu tive que voltar com a linha, porque eu já tinha apertado. Faz o nó, volta por dentro desse furo e vai pro próximo. E assim nós vamos fazer ao longo dos 6 blocos, tá? Então, sempre de um bloco para o outro. Você vai finalizar lá o último e passar para o próximo pelo lado de fora. Então, vai de fora para dentro do bloco novo. Já sai no segundo. E faz o nó no bloco anterior. Então, a gente vai fazer isso ao longo, né, de todo o processo, ele é desse jeito. Agora eu vou mostrar como que a gente vai juntar com a capa. Então, finalizada a costura dos 6 blocos, nós vamos dar aí o último nó. Deixei para fazer junto com vocês. E a agulha, ela fica aí fora também, não precisa voltar para dentro do bloco, porque agora nós vamos juntar com a capa. Tem que deixar ele bem firme. E a capa, ela vai ser muito parecida com a primeira, só que essa tem uma pequena diferença porque o bloco já está preso. Então, aí a gente vai de fora para dentro da capa, 2 vezes também. Eu tô deixando assim para que vocês consigam acompanhar. Faz a finalização com o nó. E agora nós vamos voltar com a agulha por dentro do último bloco.
Então ele vai ficar com 2 linhas, porque ele já tem uma linha lá, que foi da costura dele. E agora a gente volta por dentro dele, vamos para o próximo furo e ele fica assim com a linha dupla. Passa de fora para dentro da capa 2 vezes. Agora que terminou, você faz o último nó, juntando a capa com o primeiro bloco. E nós vamos voltar por dentro desse bloco para poder fazer a finalização. Para não ficar só com, né, só soltar a linha, você faz um nozinho aí no final, dentro mesmo do bloco, corta e a costura acabou. Para poder esconder um pouco dessa costura, nesse caderno específico, eu não fiz isso em todos. Eu vou utilizar aquele papel craft que nós separamos lá no início e eu vou colar ele na capa e na contracapa. Para unir bem com a minha primeira folha, eu optei por arredondar um dos lados desse papel e deixar o outro quadrado mesmo, né? O retângulo, no caso, né? Pontudo. E o outro lado arredondado, vocês vão entender como que vai unir tudo. Ó, eu vou juntar, colar nessa capa e deixar a parte pontuda aí. E a parte arredondada vai ficar junto dessa página, que seria a minha primeira página do caderno. Eu vou fazer isso tanto na capa como na contracapa. Certo? Ó. E aí agora eu vou juntar uma folha na outra, então por isso que eu arredondei, para elas terem esse encaixe certinho. Juntei aí e o nosso caderno está praticamente pronto. Nesse eu quis deixar um elástico solto, para não ficar, né, tão folgado igual dos anteriores, então ele está praticamente pronto. Se quiser fazer mais algum detalhe, algum enfeite, algum desenho na capa, fica livre. Mas a parte de montagem e costura está finalizada. Como eu comentei no início, né, essa parte aqui eu fiz fora do vídeo, mas é só o elástico, eu só fiz cobrir com o crochê. Eu acho que só o elástico com um pingente também ficaria muito legal, mas eu não achei nenhum para colocar aqui. Ele ficou com 48 folhas no total, mais aquelas 2 diferentes, né, que eu usei aqui pra frente, que eu achei que o acabamento ficou muito bom, diga-se de passagem, né, porque escondeu totalmente frente e verso. Eu posso usar qualquer um dos dois, de tão bonitinho que ficou, e ele tá bem preso, bem firme, eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Caso vocês queiram mais vídeos sobre esses cadernos, sobre como que eu vou utilizar, qual planner, porque eu vou usar planner esse ano, vou usar 2 inclusive. Qual que eu vou utilizar, como que eu faço essa organização, deixa nos comentários que eu posso voltar com mais vídeos assim. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí bastante o tutorial. Quem ainda não foi inscrito no canal, eu vou pedir para se inscrever. E eu espero encontrar vocês aqui ao longo aí de todo o ano de 2025, acompanhando minhas leituras e um pouco dos meus estudos e também dos meus hobbies.